Olá, tudo bom com vocês? Hoje eu queria trazer uma meditação sobre esse tema, o sofrimento humano e Deus. Como que nós podemos nos comportar ou como nós podemos olhar diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia. Sabemos que o sofrimento humano ele é um paradoxo, ou seja, a gente tenta explicar, mas nós não conseguimos explicar, E nós devemos aprender a viver. E vivemos em dias difíceis, onde muitos têm sofrido pós-pandemia, muitos perderam parentes, muitos têm enfrentado doenças terríveis, dificuldades em todas as áreas. E quando nós estamos passando por um momento de angústia, um momento de tristeza, de sofrimento, vem várias questões em nossos corações. E é diante dessas questões, diante dessa indagação que eu gostaria de refletir um pouco com você nesse vídeo. E a grande questão do sofrimento é que nós procuramos sempre um motivo, uma causa, uma justificativa por essa dor, por esse sofrimento. E às vezes nós não encontramos, e muitas vezes não encontramos. E já vimos pessoas que eram ruins, pessoas que eram más e se dar bem e não sofrerem. Mas também vimos pessoas que são boas, com um coração bom, sofrerem. Então há um paradoxo diante disso. E tem um trecho de um livro de um rabino, o nome dele é Aaron Kushner, que diz: quando coisas ruins acontecem com pessoas boas. E ele conta a experiência que quando ele perdeu o filho dele de 14 anos, um adolescente, e ele começou a reaprender, a repensar sobre Deus, sobre o seu relacionamento com Deus. E quando nós estamos passando por momentos de angústia, momentos de sofrimento, qual que é o nosso relacionamento com Deus? Como que nós devemos lidar com isso? É que quando coisas ruins acontecem com pessoas boas, é que a vida pode ser de fato muito difícil, mas não há outra forma de ser humano. E ela pode se tornar ainda mais dura sem a compreensão que se deve ter de Deus e sem o amparo da fé. Então, a vida, ela é difícil, ela é dura. E se nós não compreendermos quem realmente é Deus, nós vamos enfrentar mais dificuldades ainda. Que nós procuramos sempre colocar a justificativa no sofrimento. Muitos julgam, falam, você está passando por isso, ou a pessoa morreu por causa disso, ou isso é uma consequência do seu pecado, é uma consequência da sua vida, alguma decisão que se tomou. É lógico que o pecado sim traz consequências terríveis para nós, traz consequências difíceis, que há situações que trazem dificuldade para nós, mas que nós possamos olhar para as Escrituras, olhar para o Evangelho e ver que o relacionamento de Deus para conosco é um relacionamento baseado na graça e na misericórdia. Nós podemos olhar a parábola do filho pródigo, onde Deus, onde aquele pai, ele recebe aquele filho que saiu de casa, que se perdeu, que gastou tudo, recebe com uma festa, com um abraço. E ali nós podemos ver uma ação de graça e de misericórdia. E que o nosso Deus também possa estar agindo desta forma e que nós não possamos estar procurando essa justificativa do sofrimento. E muitos colocam esse sofrimento, essa conta, essa dor em cima de Deus, no seu relacionamento com Deus. Mas por que Deus permitiu isso? Por que Deus trouxe esse sofrimento? Por que Deus deixou que um parente querido meu falecesse? Por que Deus permitiu que essa dor chegasse até a mim? E essas questões,
ela marca os nossos corações e, querendo ou não, nós começamos a refletir e pensar nesse sentido. Mas o autor desse livro, né, ele vai para o Salmo 121. E eu gostaria de meditar com você. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um versículo, um salmo tão conhecido, um verso tão conhecido e uma expressão simples e profunda que nós podemos olhar aqui. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? E depois ele afirma: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ou seja, o nosso socorro no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio da tribulação, vem do Senhor. De Deus só pode vir um socorro. De Deus só pode vir a segurança. De Deus pode vir o conforto. De Deus não vem o sofrimento, não vem as coisas más. De Deus não vem essa tristeza. De Deus não vem essa angústia, essa aflição. Não pode sair da fonte dele isso, mas sim que nós possamos estar sendo socorridos por Deus. Ele vem de socorro. Então, no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento do sofrimento, que nós possamos estar buscando em Deus o socorro. E não a culpa nele, mas sim em Deus. Ele sim é o socorro bem presente na hora da angústia. Então eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E que o nosso socorro possa vir dele. E que possamos estar deixando de pensar ou de procurar culpados diante do sofrimento. Mas sim que nós possamos encontrar abrigo, força e segurança e principalmente esperança no nosso Deus. Deus abençoe e tenha um ótimo dia. Fique na paz.